Então, recentemente eu vendi todas as ações que eu tinha da Usiminas, amargando um grande prejuízo, um custo de oportunidade gigantesco. E nesse vídeo aqui, sendo totalmente transparente, eu vou te contar o que me fez tomar essa decisão, como é que foram esses resultados ruins, como isso impactou a minha carteira. Enfim, eu vou tentar fazer com que você entenda como é o meu sistema para decidir quais ações comprar e quando vender. E se você compreender como é que funciona o meu sistema, talvez você tome decisões melhores para a sua vida, para a sua carteira. Então, sem mais delongas, deixa o dedo no like e comenta aqui. Você tem ações da Usiminas hoje? Então vamos lá, tá? Para quem não sabe, a Usiminas é uma gigante nacional. É um grupo siderúrgico com atuação em diferentes segmentos da cadeia de valor do aço. As atividades envolvem mineração, logística, bens de capital, centro de serviço, distribuição e soluções customizadas para a indústria. Tem sede em Minas Gerais e está presente nos mercados de construção civil, automotivo, energia, máquinas, equipamentos, naval e óleo e gás. E para contexto aqui, tá? Eu passei a comprar ações da Usiminas em março de 2021. Né? Quem lembra dessa? Quem é clubista raiz lembra dessa época? Quem está chegando agora, te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho, se gostar desse vídeo, se identificar com a minha estratégia de investimento. E aí, pegando carona com o Marty McFly, voltando lá para 2021, o que a gente tinha nessa época era uma situação em que as ações da Usiminas estavam performando relativamente bem, né? Era citada dentre uma das ações que mais subiram desde a pandemia. Ela tinha recentemente publicado um balanço que tinha sido acima da expectativa do mercado, um balanço bem robusto. As ações tinham subido bastante, depois devolvido essas altas. E a Usiminas, junto com a CSN e a Gerdau, inclusive duas ações que passaram ou estão ainda na minha carteira, eram tidas como destaques com espaço para crescer mais. Bom, estou falando da Usiminas, estou falando de quando eu comprei ela, eu tenho que falar também sobre a cotação do minério de ferro naquela época. O minério de ferro subiu muito ao longo do ano de 2020, bateu o pico ali em abril, maio e junho de 2021, poucos meses depois de ter comprado ações da Usiminas, depois despencou, deu uma nova altinha e, enfim, está num patamar bem abaixo de onde estava naquela época. E a Usiminas, por ser uma empresa que tem uma correlação direta com o minério de ferro, ela acompanhou uma curva muito parecida, né? Eu cheguei a estar ganhando quase 40% com ações da Usiminas, depois ainda estava com um resultado bem bom de 27%, mas de lá para cá, as ações caíram bastante. Se for pegar dos primeiros dias da compra até hoje, a queda seria de 63%. Não perdi tanto assim, vou te explicar o porquê e como. E além disso tudo, a Usiminas ela tinha alguns múltiplos bem baixos nessa época. Se você olhar aqui o site InvestSite, porque naquela época o preço por lucro das Usiminas era muito baixo, o PVP era um pouco acima de 1, o EV/EBITDA da empresa era muito baixo, o dividend yield também era bem baixinho, que não é necessariamente bom. E ela passou um bom tempo, né, com múltiplos muito baixos, né? Se passar aí um ano para frente, ela continuava com EV/EBITDA muito baixo, continuava com números muito bons. Teria aí aumentado muito o dividend yield, ou seja, uma das formas que eu me remunerei e diminui o prejuízo foi recebendo dividendos, mas com o passar do tempo, esses múltiplos foram piorando. Mas o fato é que, pelo contexto, pelos números de 2021, ela apareceu lá na lista das ações mais baratas da bolsa, na lista das ações baratas de acordo com a minha estratégia. E a gente começou a comprar. A Usiminas foi se mantendo no hall das empresas mais baratas da bolsa, trimestre após trimestre, e basicamente ao longo de 9 trimestres a gente foi comprando ações da Usiminas, o que nos fez ter um preço médio de compra não ajustada por proventos de R$ 12,50, o que não ajustada por proventos, você pode ver que é um preço bem abaixo daquele preço de março de 2021, onde a gente começou a comprar. Por quê? Porque a gente foi comprando mais aqui ao longo dessa queda. Não para fazer preço médio, tá? Que fique claro, e sim porque ela ainda estava barata de acordo com o meu sistema, o nosso sistema aqui de seleção de ações. E a gente explicar exatamente por que eu comprei Usiminas e também por que eu vendi Usiminas, é importante você tirar o zoom e ter uma noção do que eu faço para decidir comprar ou vender ações. Eu vou te explicar aqui como eu faço para comprar ou vender ações como um todo na minha carteira e também ações individuais da minha carteira. Então, para ações como um todo, o que a gente faz aqui no Clube do Valor é seguir uma estratégia chamada estratégia de alocação de ativos, que é comprovadamente o fator principal por trás da performance de uma carteira no longo prazo, explica 90% da performance de uma carteira. E quem segue a estratégia de alocação de ativos basicamente começa com o primeiro passo, que é desenhar a sua alocação de ativos ideal, a sua carteira ideal de investimentos. Né? Um exemplo aqui é uma carteira 60-40, 60% renda variável, 40% renda fixa. Tá? Um ponto bem importante aqui é que cada pessoa é única, cada pessoa vai ter sua carteira ideal de investimentos. Exemplo, tem
clientes nossos aqui no Clube do Valor que não são muito tolerantes ao risco, mas querem ter uma performance um pouco melhor no longo prazo e que tem uma carteira de imóveis pelo Brasil. São grandes empresários, têm muitos imóveis. Então, para esses caras aqui, a nossa carteira ideal vai ter uns 20, 30% de renda variável, não vai ter fundos imobiliários, porque o cara já investe em imóvel, vai ter um peso maior em renda fixa. Aí tem outros clientes aqui, por exemplo, que têm já dinheiro no exterior, já fizeram remessas para o exterior, lá eles investem por conta própria, mas o patrimônio no Brasil eles investem conosco. E são bem agressivos, né? Querem um retorno mais arrojado, aguentam mais risco. Então esses caras vão ter um peso maior em renda variável e como eles já investem em ações norte-americanas por conta própria, a gente vai colocar um peso maior em ações brasileiras e fundos imobiliários. Enfim, cada pessoa é única e cada um vai ter aí sua própria alocação. Aqui eu estou usando essa 60-40 como um exemplo. Porque quando você tem uma alocação clara, você vai escolher quais ativos comprar, com as suas regras para comprar ativos, vai montar essa carteira e de tempos em tempos você vai fazer um negócio chamado rebalanceamento, que é olhar para sua carteira que vai ter mudado. Então nesse exemplo aqui, estou dando um exemplo em que renda variável ganhou peso, chegou a 64% da carteira, renda fixa perdeu peso, chegou a 35%, e aí você vai saber exatamente o que fazer. Nesse caso aqui, nesse exemplo de rebalanceamento, em que você deveria ter 60% de peso em ações brasileiras e está com 64%, eu venderia um pouco das ações como um todo e compraria um pouco da renda fixa como um todo. Tá? É isso que me faz tomar decisões a um nível macro. Isso me faz selecionar quando comprar e quando vender uma ação a nível macro. E aí, se você quiser que a gente te ajude a desenhar uma carteira ideal, que a gente olhe para a tua carteira do jeito que ela tá, encontre eventuais sugestões de melhoria, eu consigo algumas vagas gratuitas para uma sessão de análise e diagnóstico de carteira. E para você solicitar uma dessas vagas, basta fazer uma rápida aplicação, preencher um rápido formulário nesse botão aqui. A gente vai priorizar quem tem patrimônio maior, porque a gente entende que a gente consegue gerar mais valor para quem tem patrimônio maior. Beleza, mas Ramiro, você ainda não explicou o que você faz para comprar e vender ações específicas e no caso específico de Usiminas. Abaixo, tá, da estratégia de alocação de ativos, a gente tem estratégias claras para decidir tudo que a gente vai comprar, né? Ações norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa e aí por diante. E por que a gente tem isso, tá? Porque por muitos anos, quando eu era investidor pessoa física e não estava trabalhando no mercado financeiro, o que eu fazia para selecionar ações era seguir diquinhas. Eu basicamente sentia que eu não tinha tempo ali para conciliar faculdade, o meu trabalho, hobbies, meus amigos, minha família, com um tempo para estudar profundamente uma ação, profundamente uma estratégia. Então, como eu não tinha muita clareza sobre o que fazer, eu acabava seguindo dicas e eu era um péssimo investidor, para te falar bem a verdade. Foi quando eu entrei no mercado financeiro que eu entendi que, quem está no mercado financeiro tem na média, pelo menos a empresa que eu trabalhava, tinha na média estratégias muito claras sobre o que fazer. E aí me virou uma chave de que, cara, todo investidor precisa ter uma estratégia. E foi daí que eu criei o Clube do Valor, levantando essa bandeira de ter estratégia. Tô falando tudo isso por quê? Para te explicar como é que funciona a nossa estratégia de seleção de ações de um jeito diferente. Para quem já é clubista há mais tempo, quero te explicar a origem técnica dela, que veio aí da escola do Factor Investing. O investimento baseado em fatores diz aí basicamente que a gente vai definir uma série de regras para formar carteiras e seguir sistematicamente essas regras, ou seja, de forma apenas matemática. E a gente vai escolher alguns fatores de risco para explorar e isso nos coloca no meio termo entre o investimento passivo, que é o cara que só compra ETFs, e o investimento ativo, que é o gestor que olha para o mercado, faz projeções e escolhe aí as ações que vai comprar. Então a gente está meio que nesse meio, né? A gente tenta sistematizar a tomada de decisão, assim como um índice, né, como o Ibovespa tem suas regras claras de composição, ao mesmo tempo que a gente busca por retornos superiores à média do mercado. Isso tem vários fatores e o que a gente mais explora é o de valor, com a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Ponto importante sobre fatores é entender que eles, na média, tentam explorar vieses cognitivos e emocionais dos seres humanos, né? Erros de julgamento dos investidores que geram ineficiências no mercado que vão ser exploradas aí por fatores. Então, no caso aqui, nosso fator de valor, que é o que está por trás da estratégia das ações mais baratas da bolsa, é um fator em que a gente busca comprar empresas, na média, negociadas abaixo do seu valor intrínseco, empresas que são percebidas como mais arriscadas. E a gente faz isso selecionando 20 ações que estejam com maior earning yield, que é a divisão do lucro operacional pelo Total Enterprise Value. Ou seja, o Usiminas durante esses 2 anos e meio foi sempre 5% da minha carteira de ações, né? Uma das 20 ações da carteira. Se você pensa, mas aí você vai pulverizar a sua carteira, Ramiro, 20 ações. Cara, preciso te mostrar isso aqui, que é o resultado do IBRX, se comparado ao CDI nos últimos 20 e tantos anos. Uma carteira de 100 ações, que
rendeu bem mais do que o CDI no período e transformou cada R$1.000 em 48 mil. E mais, a minha estratégia está testada, teria transformado R$1.000 em mais 122 mil, já descontado a inflação, com 20 ações na carteira sempre. E mais, as 20 mais baratas teriam tido performances superiores às 20 mais caras. Então esquece esse negócio de achar que por ter 20 ações a performance vai ser ruim. Inclusive eu fiz um vídeo explicando quantas ações você deve ter na tua carteira. Essa minha estratégia, tá? Das ações mais baratas da bolsa, que explora o fator de valor. Eu não vou explicar ainda mais detalhadamente aqui, porque eu escrevi um e-book gratuito, cujo link vai estar aqui em cima, vai estar na descrição também. E nesse e-book eu explico os filtros que eu sigo para chegar numa lista como essa, das 20 ações mais baratas da bolsa. Aí te explico, né? Os Minas entrou nessa lista, março de 2021, compramos ela ficou nessa lista por 2 anos e meio, até o momento que eu decidi vender os Minas. E que fique claro, tá? Eu não vendi porque a cotação caiu bastante, eu não vendi por pressão externa, né? Comentários mais irritados da galera que me acompanha aqui, às vezes muito educados, às vezes nem tanto. Eu vou mostrar os mais educados, né? Galera que fala, Ramiro, por favor, explique a situação das Minas. Comprei por recomendação do ranking, estou com prejuízo, ou esse aqui, né? Quanto aos Minas que você vive recomendando como as mais baratas da bolsa. Detalhe, eu não vivo recomendando nada, tá? Não sou analista, sou gestor de investimentos, eu vivo ensinando a estratégia que eu sigo, que é pré-requisito de um gestor de investimentos, como eu te expliquei agora nesse vídeo até aqui. Mas dito isso, né, chegamos em setembro desse ano e no rebalanceamento de setembro, a Uzi Minas saiu das top 30 ações do ranking. A gente compra as 20 mais baratas, mas mantém elas enquanto elas estão entre as 30 mais baratas da bolsa. E esse processo de olhar para a carteira que a gente tem, comparar com o ranking, a gente faz ele trimestralmente e ele se chama rebalanceamento. Uzi Minas saiu e o que a gente fez? Sem viés comportamentais, sem grilos, a gente vendeu as ações da Uzi Minas. O que nos gerou esse resultado, né? Com um preço médio de compra de R$ 12,50 e com R$ 2,38 de dividendos recebidos por ação, vendendo a um preço médio ao longo do mês de setembro de 2023 de R$ 7,00, a gente teve uma perda de 43%, é claro, considerando os proventos, uma perda de 24%. Que sim, é muito ruim, mas muito ruim mesmo para 2 anos e meio. Né? 2 anos e meio em que o CDI subiu, a poupança subiu, tudo subiu, mas é a vida como ela é. Tá? Só existem 2 tipos de investidores em ações, os que ganham sempre e os mentirosos. Eu escolhi aqui uma ação que eu perdi bastante para mostrar como funcionam as coisas. Até porque, vamos ser bem franco, né? O que vale não é uma ação individual, o que vale é a carteira de ações. E de março de 2021 até o final de setembro de 2023, quando eu vendi as ações da Uzi Minas, o resultado da carteira foi bem diferente da Uzi Minas. Uzi Minas caiu 24%, né? Mesmo com proventos. A carteira subiu 30%, né? 23% a mais do que o Bovespa no mesmo período. Claro que não foi um resultado brilhante, a Bolsa de Valores não foi um bom investimento nesse período, mas olha como é diferente o resultado de uma ação individual do resultado da carteira. Olha como é importante ter 20 diferentes ações. Isso que eu estou te mostrando aqui é só a parte de ações Brasil. A carteira dos meus clientes tem várias outras classes de ativos que funcionaram, performaram bem melhor nesse período. Enfim, basicamente isso é o que tende a acontecer com quem investe com base em estratégia. Conforme o prazo vai ficando mais longo, esse cara passa a ter um maior potencial de ter maior retorno ajustado ao risco. Mas mais do que isso, ele sempre sabe o que fazer. Ele sabe quais ativos comprar, sabe quando comprar, sabe quando vender. E é isso que eu quero para vocês, é por isso que eu tô aqui praticamente todos os dias no Clube do Valor, por isso que eu antecipei uma cacetada de vídeos para sair de férias tranquilo. Quando você assiste esse vídeo eu tô de férias. E enfim, se você quiser investir com estratégia, além do e-book das ações mais baratas da bolsa, temos 2 opções, né? Você tem acesso à minha experiência do Dinheiro à Liberdade, que tá para encerrar, muito provavelmente hoje, no dia 16. A experiência completa educacional, em que eu compartilho todas as minhas estratégias de investimentos e os rankings dessas estratégias. Vou deixar o link aqui na descrição. E tem também a possibilidade de você solicitar uma sessão de análise de carteira conosco aqui do Clube do Valor, se você tiver um patrimônio maior. A gente vai analisar a sua carteira, vai mostrar o que a gente mudaria, o porquê, vai te mostrar como preservar e multiplicar seu patrimônio seguindo as nossas estratégias. Vai estar aqui também, link na descrição. Aqui vai estar o link do e-book e aqui o link de um outro vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais.